Bom, eu queria citar a pessoa que fez a pergunta porque, enfim, aqui, o nome do camarada é Rafael Oliveira e ele me fez a seguinte pergunta: Davi, quando vai rolar mais um vídeo sobre oração ou sobre intercessão? Rafa, né? Rafael Oliveira, todo mundo deve chamar de Rafa, né? Porque Rafael tem outro apelido? Ninguém chama de El, Rafa. Meu jovem Rafael Oliveira, sabe quando que eu vou fazer o vídeo? Agora. Peraí, nem toda oração é uma intercessão. Existem orações de diversas naturezas. A oração, você pode fazer uma oração de louvor, de agradecimento ao Senhor. Você pode fazer uma oração de relacionamento, de confissão. Existem muitos propósitos para você orar, existem muitos motivos para você orar. E na verdade, o que são poucos são os motivos para não orar. Eu não conheço nenhum motivo para você não orar enquanto cristão. O ponto que eu queria colocar é que a oração tem que ser uma prática constante. A gente vai falar um pouco sobre oração numa outra série mais pra frente. A gente está construindo algo sobre oração no nosso culto de jovens. A gente está conversando sobre oração, começou a conversar sobre oração agora. Então é bem possível que essa nossa prática de oração e esse nosso curso de oração, esse nosso entendimento de oração vire depois uma série aqui no canal. É bem possível. Agora nós estamos falando sobre oração no culto de jovens, na reunião de jovens da minha igreja, que fica aqui no Polo de Modas, no Guará. Sabe o Guará, aqui do Distrito Federal? Então, todas as sextas-feiras à noite a gente está falando sobre oração. Por mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e pouco, a gente vai falar sobre oração. Nós terminamos agora a série sobre leitura e apreciação das escrituras, e agora a gente está falando sobre oração. Depois nós vamos falar sobre louvor e adoração, depois nós vamos falar sobre jejum, depois nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, enfim, tem uma série de coisas que a gente está construindo, e é legal que essas coisas que a gente constrói, né, no secreto e depois vai para o coletivo com os jovens, ele volta para cá, né, e se reflete em conteúdo aqui para o canal. Muitas das coisas que eu falo com vocês aqui começaram lá, né? Começaram na nossa reunião semanal. Eu não sei se perceberam, mas eu tô fazendo um convite. Se você mora aqui no Distrito Federal e pode e quer nos conhecer, cara, venha nos visitar nas sextas-feiras à noite, tá bom? É um prazer receber vocês. Tem reunião no sábado e no domingo também, mas o culto de jovens é na sexta-feira à noite. Sobre intercessão, Rafa, tem um trecho muito legal no Salmo 106 que eu queria dividir com você. O versículo 23 do Salmo 106 diz o seguinte: Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Esse trecho ele está falando de quando o povo de Israel, saído do Egito, depois de todas as experiências maravilhosas que eles tinham visto com seus olhos, né? Não era só uma questão de fé, era uma questão de ver mesmo. Deus tinha feito coisas visíveis e mensuráveis diante deles. Estava fazendo todos os dias. E mesmo assim, esse povo se rebelou contra Deus. E no momento em que Moisés, o líder constituído por Deus, se afastou do povo, porque ele foi receber mais ordens de Deus e novos ensinamentos de Deus, o povo se afastou e mergulhou em idolatria, fazendo lá um bezerro de ouro e adorando deuses estranhos, né? Algo que ofendia frontalmente ao Senhor. Deus se irou profundamente e ele teve desejo de destruir o povo. E a Bíblia narra isso. E Moisés intercedeu. É engraçado como Deus ele demora para se irar, porque o povo já estava fazendo besteira há muito tempo, e Deus demorou muito para se irar. E quando ele se irou, rapidamente ele se arrependeu, porque Moisés intercedeu. Moisés, o escolhido do Senhor, intercedeu diante dele para evitar que a ira de Deus destruísse o povo. Tem um detalhe bem interessante, que no hebraico, essa palavra interceder, ela tem origem em colocar-se na brecha. Eu entendi o seguinte lendo isso, que a ira de Deus é como se fosse uma grande represa e que ela vai se acumulando, né? Igual uma represa acumula água. A gente tem aquelas imagens da represa Hoover, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um paredão de concreto gigante e que fica um rio lá atrás, fica um lago lá atrás imenso, né? Um volume de água, cara, difícil até de imaginar. E essa represa, ela pode representar a ira de Deus. E Deus é lento para se irar, ou seja, ele é muito tolerante. As coisas vão acumulando, sabe? E como é muito demorado para encher uma represa, assim também é demorado para encher a ira de Deus. Deus não se ira com facilidade, ele não é reativo, não, ele vai guardando. E a ira de Deus vai se acumulando nessa represa. E existe uma
um paredão de concreto, né, segurando essa ira de Deus. Mas da mesma forma que uma represa, se houver uma rachadura nela, uma falha, a água começa a fluir por essa falha até que a represa vai ser destruída, e a água que vai cair de lá é algo impossível de controlar e totalmente destruidor. Cara, imagina uma represa arrebentando. A gente viu represas desmontando recentemente aqui no Brasil. Não era o mesmo tipo de represa, né, que foi a represa de Mariana. Não era o mesmo tipo de construção, né? Não é uma acumulação com uma represa de concreto, que é essa que racha e desmantela tudo. E olha o dano que causou, não é? A gente tá... Na verdade, assim, ninguém está pagando pelo que aconteceu, a não ser as pessoas, as vítimas que sofreram a injustiça. Eu não quero falar sobre isso. Imagina se a ira de Deus, que está acumulada a respeito de todos os homens, essa ira de Deus, de repente, fluísse, né? Caísse toda de uma vez. Isso seria algo terrível. E aqueles que intercedem, eles se colocam na brecha. De repente, há ali algo que faria com que a ira de Deus caísse sobre aquela pessoa que você está orando. E você é aquele que tampa o buraco. Você é aquele que entra na brecha que existe para que a ira de Deus não comece a fluir por ali. E Deus aceita isso. Assim como Deus aceitou que a ira dele fosse aplacada pela intercessão de Moisés, e a represa da ira de Deus não explodiu em cima daquele povo infiel que merecia tomar uma represada na cabeça, mas não aconteceu porque alguém intercedeu, alguém se colocou no caminho, alguém falou, não, por favor, Deus, lembre-se do teu povo que você escolheu, e aí a ira de Deus foi aplacada. A mesma coisa acontece quando nós intercedemos pelas pessoas. Nós nos colocamos pessoalmente na brecha para que a ira de Deus não destrua aquela vida. O normal de Deus é amar e acolher o pecador, né? Jesus é a prova disso. Em Jesus, Deus veio amar e acolher o pecador. No entanto, há muitas pessoas que não reconhecem a obra de Jesus e que por causa disso ainda estão debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus é essa imensa pilha de cólera e de destruição que está prestes a cair sobre todos os pecadores não arrependidos. Mas nós, como pessoas que intercedem, nós estamos pedindo ao Senhor que tenha paciência, né? Na verdade, a intercessão não vai mover o coração de Deus. É bem interessante a gente reparar que a nossa oração não muda. O que Deus deseja fazer, Ele vai fazer. A nossa oração não é para mudar Deus. A oração é um tempo em que nós mudamos. Na verdade, naquela situação, a intenção de Deus não era destruir o povo, mas era despertar um sentido de amor em Moisés pelo povo, a despeito da dureza do coração deles. Quem mudou naquela oração não foi Deus, mas foi o intercessor. Foi o intercessor que aprendeu a conhecer o coração de Deus e se colocou naquela brecha. Quem foi salvo foi Moisés. Você percebe que o diálogo acontece assim muito rápido na direção do amor, né? Não do amor só de Deus pelo povo, mas no amor de Deus por Moisés. Deus se revelou mais amoroso para com Moisés por conta dessa oração. E é interessante notar que no versículo começa dizendo que Moisés, o escolhido de Deus. Isso quer dizer que aqueles que oram, eles foram escolhidos por Deus para isso. Eles foram chamados por Deus. Aqueles que intercedem, eles são chamados por Deus para uma posição mais próxima, para uma relação mais íntima. Então, se você é alguém que sente esse impulso de interceder pelas pessoas, é sinal que Deus tem chamado você a uma comunhão mais íntima com Ele. Você é escolhido por Deus para isso. Você é escolhido por Deus para ser um intercessor, ser alguém que descobre onde estão as brechas e se posiciona nelas. Tenho amigos que são intercessores de fato e eu vejo eles se movendo em intercessão, eu vejo esses meus amigos intercedendo pelas pessoas, eu sinto que Deus tem um carinho por eles. Essas pessoas parecem que conhecem mais Deus. Eu acho isso muito legal, de ver intercessores como pessoas que conhecem mais Deus. Não é que Deus muda ou que Deus é diferente com as pessoas, não, é que essas pessoas conhecem Deus. Essas pessoas é que conhecem Deus. Deus se torna conhecido de todos, mas alguns vão mais fundo na intimidade com Ele. E é o caso das pessoas que aprendem a interceder. A gente pode falar de outros aspectos de oração aqui, conforme o tempo for passando e conforme a gente construir mais ideias, né,
na caminhada com os jovens da minha comunidade. Mas, por enquanto, eu queria falar um pouco sobre intercessão e sobre esse versículo especialmente de Salmo 106, baseado nos eventos ali próximos de Êxodo 20 e pouco. E eu vou passar a referência aqui embaixo. Então, cara, espero que isso tenha te trazido alguma ajuda ou mesmo alguma reflexão sobre esse assunto. Lembra, a sua intercessão não muda Deus. Deus não fica diferente porque você orou. É você que fica diferente. Mas parece que a graça de Deus se manifesta de uma maneira muito especial naquelas pessoas que aprendem a orar. Ah, Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Deus usa essa situação para nos transformar, porque o desejo dele é manifestar graça, né? E ele vai manifestar graça, e ele usa você como um meio dessa graça por meio da oração. Cara, isso é muito legal. Eu acho isso fenomenal, assim, fantástico. Deus deseja salvar, acolher, amar, e a sua intercessão, a sua oração pode ser uma forma da graça de Deus alcançar alguém. Já pensou nisso, cara? Que coisa maravilhosa, Rafa, você ser um meio da graça na vida de alguém. Isso é muito legal e é bíblico, e existe uma base bíblica bastante sólida para mostrar que Deus escolhe pessoas para que essas pessoas se coloquem, se interponham entre a ira e o alvo da ira, de forma que essa pessoa seja abençoada ao invés de ser amaldiçoada, e ela encontre um caminho de arrependimento. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Rafa, obrigado pela pergunta e por essa pergunta ter sido uma oportunidade de falar desse assunto, intercessão. Um abraço, cara, espero que você continue acompanhando os nossos vídeos aqui. Todos vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal, caso seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, eu não sei por que seria, mas se é, então se inscreva no meu canal, por favor, e deixe seu comentário aqui, nem que seja um oi Davi, e até o próximo vídeo, e eu tenho muita alegria de falar com vocês. Valeu, um abraço e tchau!